Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Logo no início da carta, no primeiro capítulo, nos versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo está fazendo uma referência ao profeta Abacuque, que declara que o justo viverá pela fé, e faz uma ampliação teológica desse texto e fazendo uma afirmação retórica: não me envergonho do evangelho. Por não me envergonho do evangelho, você compreenda, não me envergonho de Jesus, o Cristo. Não me envergonho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, tanto do judeu quanto do grego. Por grego, você compreenda toda a humanidade, além dos judeus. Os judeus dividiam o mundo em dois grupos, eles e o restante da humanidade, tá? Era assim a expressão do pensamento, tal qual os romanos dividiam o mundo em dois grupos, eles e o restante da humanidade também. A carta é direcionada aos cristãos de Roma, aos cristãos de Roma. A abordagem do James Dunn e a abordagem de todas as obras nesse sentido de estudar essa teologia, essa carta do apóstolo Paulo, que é considerada aí a catedral da fé. Os primeiros livros que eu li a esse respeito há muito tempo atrás, a carta sempre foi apresentada como a catedral da fé. É o tema, é o tópico sobre o qual se debruçaram inúmeros dos católicos reformadores, apresentando as justificativas em relação ao seu descontentamento com o catolicismo romano da Idade Média, propondo mudanças não só no culto, na liturgia, como também no próprio modo de ser, a administração interna da igreja cristã naquela época. Deu no que deu história, né? Foi, como os europeus gostam de tudo, fazer uma guerra, foi terrível a violência, a morte. Entretanto, resultou na fundação, na formação, no desenvolvimento das igrejas reformadas na Europa, abrindo espaço para o surgimento também, em decorrência disso, dos movimentos evangelísticos, dos movimentos missionários, não só dos protestantes ou reformados, mas também dos católicos, no chamada Contra-Reforma. De qualquer forma, o evangelho passou a ser mais intensamente anunciado fora da Europa. Cessadas as hostilidades lá, resultou no desenvolvimento ou no surgimento dos movimentos evangelísticos das igrejas ou das denominações chamadas evangélicas, em decorrência do movimento denominado evangelicalismo, que vem das igrejas históricas reformadas, ganhando as massas, movimentando o povo, resultando na formação de outras igrejas, de outras denominações. De igual maneira, também os movimentos de avivamento, despertamento, né, os movimentos de espiritualidade dentro das inúmeras denominações cristãs. Não há um movimento isolado, tá? Todos estão vinculados de alguma forma a essa intensa vontade de viver a fé cristã nos moldes, nos termos propostos pela palavra de Deus, em especial os ensinamentos do Novo Testamento. Daí a relevância da carta do apóstolo Paulo aos Romanos.
James Dunn, que é teólogo e é também um historiador, ele inicia aqui com a preocupação de enfatizar o autor da carta, quem era? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Parabéns para todos. É o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. O que precisa ser dito e que é óbvio e que de vez em quando alguém questiona. Eu já encontrei algumas pessoas que imaginavam que o apóstolo Paulo fosse romano, que não compreendiam o apóstolo Paulo como um judeu. Isso porque se infiltrou no meio cristão. Isso não é recente, isso acontece em toda a história. Muitas das divisões e brigas têm um motivo não só econômico, mas também questões étnicas, questões raciais, tá? Porque a igreja que dominava aquela área, aquela região, tratava com desdém determinado grupo. Não deveria ser assim, mas não há espaço para, para ingenuidade aqui. Ninguém é criança, ninguém é criancinha de catequese, de escola dominical, para acreditar que a realidade da fé é perfeita, pura e é absoluta. Tá? Preconceitos, racismo, perseguição, intolerâncias, isso sempre existiu e, infelizmente, continua existindo e está voltando agora com uma intensidade muito, muito grande. Que Deus a todos abençoe e proteja para que esse mal não se espalhe intensamente no nosso meio. O apóstolo Paulo nasceu judeu. Ele nasceu judeu, numa família judaica. Ele viveu judeu. Seu ministério cristão foi debaixo das suas convicções como judeu. Porque o judaísmo não tem nenhuma incompatibilidade com a fé em Jesus, o Cristo. Paulo nasceu numa região chamada Cilícia naquela época. Ele nasceu na cidade de Tarso. Isso hoje, para quem tiver condições e quiser fazer aí uma peregrinação espiritual, arqueológica, histórica, está na Turquia, tá bom? Muitos locais aqui citados nos textos do Novo Testamento, o Mediterrâneo ali, estará na Turquia, outros ali na Síria, mas grande parte ali na Turquia, a terra de Israel, e depois invade aqui a Europa, né, e algumas ilhas ali do Mediterrâneo. Como viagem, como turismo, é muito interessante, o enriquecimento histórico, geográfico, arqueológico, também é muito interessante. O apóstolo Paulo nasceu judeu na cidade de Tarso, na Cilícia, e ele tinha também uma formação rabínica. Ele era judeu e no judaísmo ele era fariseu, um dos vários grupos do judaísmo daquele período. Há quem diga que os fariseus aí eram em torno de 6 mil especificamente em Judá, na região de Judá, em Israel. 6 mil. O apóstolo Paulo era parte desse seleto grupo, desse movimento religioso chamado farisaísmo. E no farisaísmo ele era considerado um zeloso, e ele cita isso nas suas cartas. Ele era considerado alguém zeloso, a ponto de ter sido perseguidor do movimento cristão no seu início. Ele foi um dos perseguidores. Inclusive, pessoalmente, nós acreditamos, e com base em muitos outros que assim também acreditam, que o martírio, a morte de Estevão foi o que preparou o caminho para a conversão do apóstolo. Aquilo nunca saiu da cabeça dele e aparentemente ele nunca se perdoou por ter tentado justificar aquela atrocidade, aquela abominação, tá? Apedrejar um jovem pregador que
não estava fazendo nenhuma oposição, não estava promovendo nenhuma desavença, nenhuma desordem. Estava apresentando Jesus, o Cristo, como o Messias prometido a Israel, que havia sido executado pelos romanos a pedido da elite sacerdotal dos judeus, a quem Deus havia ressuscitado, Em síntese, é o que Estevão estava fazendo, anunciando aos judeus a salvação realizada, proposta por Deus para eles. E Paulo consentiu com a morte dele por apedrejamento, dando ares de legalidade ao que foi um linchamento, ao que foi um abuso. Isso aparentemente pesou na consciência dele por toda a vida. E também o preparou para suportar aí de uma forma heróica inúmeras violências que ele sofreu por parte dos judeus e também por parte dos romanos. Então nós temos o apóstolo Paulo, ou o rabino Saulo, ou Saul, alguém total e plenamente identificado com a nacionalidade e espiritualidade judaica daquele período. Ele tinha o direito de cidadania romana como herança, foi herdado do pai ou do avô. Isso era comum naquele período. Havia também entre os judeus e vários outros povos, aqueles que haviam sido escravizados, depois eram libertos em Roma e recebiam o título de cidadão romano. Outros compravam esse título de cidadão romano, que era algo caríssimo, a semelhança do que fazem muitos aí em relação ao green card americano lá. Muitos compravam o título de cidadão romano, que dava a essa pessoa uma série de direitos jurídicos, principalmente uma proteção e um amparo de Roma, de Roma como Estado naquele período. O autor deixa claro isso porque, vez ou outra, aparece alguém tentando questionar a identidade judaica do apóstolo Paulo. Isso também aconteceu entre os cristãos por causa do antijudaísmo ou antissemitismo. A igreja cristã, com o passar do tempo, foi tomada por um pensamento discriminatório ou preconceituoso em relação aos judeus. Na Europa, durante muito tempo, os judeus foram pressionados, foram humilhados, foram escanteados, tinham muitos dos seus direitos como cidadãos impedidos ou tolhidos, tá? Muitas vezes presos, assassinados, deportados e por aí afora. E a igreja cristã, de um modo geral, adotou esse pensamento discriminatório em relação aos judeus. Absorvia tudo que podia, inclusive os reformadores, e depois discriminava, atacava. Somente em tempos recentes aí, acho que não tem 50 anos, várias igrejas históricas pediram oficialmente aí um perdão, não só pelos eventos aí da Segunda Grande Guerra, lá do chamado Holocausto dos judeus, como também pela discriminação histórica dentro do cristianismo em relação aos judeus, em relação a esse povo. Tá? Uma ideia de suplantação, uma ideia de que nós somos superiores, eles nada significam mais para Deus, que é totalmente oposto ao que o Evangelho de Cristo Jesus propõe, ao que o próprio apóstolo Paulo aqui apresenta na carta dele. Mas, Marco, as pessoas dizem, mas esse apóstolo aí, judeu, ele se converteu ao cristianismo. Bom, esse é o ponto. O apóstolo Paulo se converteu a Deus, a quem ele já servia, e se converteu a Jesus, o Cristo,
que a ele se revelou na estrada para Damasco. E toda essa revelação em nada é incompatível, em nada foi incompatível com os fundamentos, com as bases da fé judaica de Paulo, de Saulo, do Rabino, tá? Não, nunca houve nenhum tipo de incompatibilidade. O que você precisa tirar da sua cabeça, quando se fala da conversão do apóstolo Paulo a Cristo Jesus, na verdade ele foi convertido por Cristo Jesus em apóstolo de Cristo para os gentios. Ele, um rabino, ele, um fariseu, ele, um zeloso, ele, um perseguidor, foi convertido, literalmente, por Cristo Jesus a missionário aos gentios, povo, ou inúmeros povos, que os judeus naquela época, assim, tinham criado um ranço em relação ao mundo gentil, tá? O que também preconceitos vão e vêm, cada grupo tem uma forma de manifestar aí a sua perspectiva nesse sentido. Tentamos nos livrar de toda forma de preconceito e discriminação, mas isso não é um exercício muito fácil, tá bom? Porque o nome já diz, né? Preconceito, é algo que é transmitido ali desde o início, em algum momento vem à tona, às vezes até a pessoa se surpreende em perceber que trazia consigo aquela ideia contra a qual ela passa a lutar. E o apóstolo Paulo teve essa oportunidade e ele lutou bem. Ele defendeu o seu ministério aos gentios durante toda a sua vida, durante toda a sua jornada. O que não existia, havia cristianismo? É claro que havia. O que não havia naquele período era uma distinção absoluta do movimento dos cristãos, não era tão distintos do judaísmo na sua expectativa messiânica, tá? As sinagogas ainda estavam ali iniciando, os primeiros conflitos foram iniciados em Jerusalém, principalmente por conta dos altos sacerdotes, tá bom? Mas, mundo afora, ainda havia uma certa ali convivência com o crescimento, o aumento dos gentios entre os cristãos, os judeus foram ficando enciumados. E, com o passar do tempo, os gentios se tornaram, obviamente, né, por uma questão simples numérica, na maioria dos cristãos. E a chamada Igreja de Jerusalém e Igreja Mãe acabou desaparecendo aí em alguns poucos séculos. No ano 70, Jerusalém foi destruída, os judeus cristãos haviam se retirado da cidade, mas passaram a viver ali muito confinados e sempre defendendo a sua identidade judaica, se isolando do restante do mundo, das igrejas que se desenvolviam mundo afora, e acabou desaparecendo. Esse original cristianismo judaico, ou judaísmo cristão, tá bom? As tentativas hoje de recriar esse movimento aí estão debaixo da condenação do apóstolo Paulo. Então, Paulo, quando se converteu a Cristo Jesus, ele se afastou, ele se retirou, porque ele passou a enfrentar a perseguição, ficou um período refletindo sobre as suas convicções, ele encontrou Cristo numa revelação pessoal e também através do conhecimento escriturístico, teológico, religioso, decorrente de um período de longa e intensa reflexão sobre o significado de Cristo na vida religiosa, na vida espiritual dele. O que o apóstolo Paulo não se converteu é o cristianismo católico romano, ou ao cristianismo protestante, ou ao cristianismo evangélico, ou ao cristianismo pentecostal, ou a qualquer outro movimento cristão que exista na atualidade ou através da história. É isso que nós precisamos deixar claro.
É isso que algumas vezes você não percebe nos pregadores, nos sacerdotes, nos ministros religiosos, porque quem não quer ter o apóstolo Paulo ali como base, como justificativa para a sua função religiosa, para a sua função ministerial, tá? Você não conseguirá encaixar o apóstolo Paulo convertido a Cristo como convertido às manifestações cristãs atuais. Isso não tem. Então, ele se converteu ao cristianismo, ele se converteu a Cristo e por Cristo foi convertido a ministro, a apóstolo de Cristo Jesus aos gentios. Isso é bastante importante para que você possa compreender a personalidade do apóstolo, a disposição dele em proclamar o evangelho tanto a judeus quanto para gentios e a maneira como ele se posicionou literalmente como uma rocha diante de todos os ataques que ele sofreu ao longo da sua jornada até o seu martírio, até a sua morte na cidade de Roma. Então, o primeiro tópico aqui que o autor apresenta é isso, a identidade do apóstolo Paulo. E o James Dunn e alguns outros historiadores e teólogos foram os que procuraram resgatar essa identidade judaica do apóstolo Paulo e procuraram compreender o judaísmo do apóstolo Paulo, o judaísmo de Jerusalém, o judaísmo daquele período. O que eles concluíram? Que não havia um judaísmo, tá? Eram vários movimentos, eram vários judaísmos. Até uns 50 anos atrás, as pessoas imaginavam o judaísmo de Jerusalém ou da terra de Israel como um judaísmo legalista. E o judaísmo da dispersão, né, dos judeus que viviam fora de Israel, como um judaísmo menos legalista. Isso foi um exagero, isso foi sempre um grande exagero. Mesmo em Israel, havia vários movimentos entre os judeus, tal qual existe hoje no cristianismo. Não dá para falar de um cristianismo. Quando nós estudamos o cristianismo, nós somos forçados a estudar inúmeras manifestações dessa fé, inúmeras instituições, todas elas dizendo que são a verdadeira. A mesma coisa no judaísmo, tá? Todos os movimentos, todos os grupos dizem que são o que melhor representa o proposto por Moisés. Como dentro do cristianismo, todo mundo faz a mesma afirmação, que são os descendentes da primeira igreja que estão seguindo a palavra de Cristo Jesus, que são a melhor expressão da fé proposta por Deus em Cristo Jesus. Não nos preocupamos com isso, essas vaidades humanas aí não se sustentam. O que nos preocupa, e o que preocupa a todos, é a maneira como a instituição tem a tendência de subtrair do fiel a sua devoção, que devia estar em Deus, em Cristo Jesus, e passa para a instituição, o cristão eclesiástico, o cristão que tem parte das suas devoções àquela manifestação religiosa, né? Suas convicções não são voltadas diretamente, mas indiretamente. Ele como que terceiriza parte da sua espiritualidade. Isso é algo importante para a autocompreensão da nossa fé e para a busca da melhor interpretação e compreensão dos textos propostos pela palavra de Deus. Muito embora eu tenha me empenhado, me esforçado bastante, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o tema da justificação pela fé, não que eu seja melhor do que ninguém, ele nunca me criou muita dificuldade, tá? Ele não me criou dificuldade para entender e para compreender. Alguns outros tópicos foram o que me deram mais trabalho e, graças a Deus, consegui compreender com o tempo.
Mas esse tema, o tema dessa carta, ele é considerado base, ele é considerado fundamento para a expressão da fé em Deus através de Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.